O Senado deve concluir nesta madrugada a sessão que decide se a presidenta afastada Dilma Rousseff vai a julgamento pelo plenário. Vamos falar ao vivo com o repórter Paulo Leite. Paulo, boa noite. Quanto tempo já dura aí a sessão, hein? Oi, Catiúcia, Guilherme, boa noite a todos. Bom, já são quase 12 horas de sessão por aqui. Quem fala neste momento é o senador Valdemir Moca. Ele é o 40º a falar aqui hoje. E a previsão é de terminar essa sessão, votar o relatório do senador Antônio Anastasia entre 1 e 2 horas da madrugada. Bom, esse relatório pede a continuidade do processo de impeachment, o que levaria ao julgamento final da presidenta afastada, Dilma Rousseff. Se a maioria dos senadores aqui presentes aprovar esse relatório, neste momento todos os senadores, os 81 senadores estão registrados, se pelo menos 41, portanto, aprovarem o relatório, a presidenta afastada, Dilma Rousseff, se torna ré e será julgada aqui também em plenário a partir do fim do mês por crimes de responsabilidade. Ao longo do dia, ao longo da discussão aqui no plenário do Senado, houve manifestações a favor e contra o impeachment. Em Minas Gerais, por exemplo, um grupo contra o impeachment se concentrou no centro de Belo Horizonte com bandeiras e cartazes. Já aqui em Brasília, fora aqui do prédio do Congresso, na frente aqui ao lado do Senado Federal, houve uma manifestação de grupo pró-impeachment. Bom, veja agora como foi o dia aqui no Senado Federal. A sessão começou com quase 50 minutos de atraso. Foi aberta pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, que passou a condução dos trabalhos ao presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Quase toda a manhã foi ocupada por questões de ordem de senadores que fazem a defesa da presidenta afastada. Entre os argumentos, eles pediram a suspensão do impeachment até que fosse investigada a denúncia de doação ilegal da Odebrecht ao PMDB com a participação do presidente interino Michel Temer. O ministro Lewandowski rejeitou o pedido, disse que o caso não faz referência aos trabalhos e acatou apenas uma das 8 solicitações, a da senadora Gleisi Hoffmann, que queria o registro de todas as palavras ditas na sessão. A partir desse momento, os senadores trocaram acusações. Para alguns, as questões de ordem serviam apenas para tentar atrasar os trabalhos. Tem sido, infelizmente, uma prática a apresentação de questões de ordem na abertura de cada sessão, com o único objetivo de procrastinar o feito. Nós não podemos sequer tirar dúvidas no plenário num processo tão importante. Respondidos os recursos, o relator do caso, o senador Antônio Anastasia, teve meia hora para ler um resumo das acusações. Não se está aqui a criminalizar a política fiscal como pretende a defesa denunciada, mas a exigir o respeito ao Estado de Direito no âmbito da política fiscal. Em seguida, a sessão foi suspensa por 1 hora. Não há provas de que a situação que nós temos em relação à presidenta Dilma Rousseff é de pretextos que são utilizados para que ela seja afastada politicamente do exercício das suas funções. Todas as questões de ordem foram rejeitadas. Basta essa rejeição tão bem fundamentada para mostrar que são questões de ordem meramente protelatórias, procrastinatórias, desnecessárias. O presidente do Senado, Renan Calheiros, chegou a falar em um acordo para interromper a sessão durante a noite e retomar os trabalhos na manhã de quarta-feira. Mas os partidos da base aliada do governo Temer, que defendem o impeachment, foram contra. Em compensação, na volta do intervalo do almoço, 6 senadores do PSDB retiraram as inscrições para falar, numa tentativa de agilizar a votação.